Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Sexta-feira, meu povo, tem como tema Desmascarando o Enganador. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós estamos com o objetivo de alcançarmos 1000 inscritos neste ano e com a sua ajuda, com certeza, mais pessoas conhecerão a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, sexta-feira tem como tema Desmascarando o Enganador. Durante toda essa semana, nós começamos a ter os primeiros contatos com o grande conflito, a entender o grande conflito, a ter a perspectiva do grande conflito, olhando ali para a parábola do joio e do trigo. Se por acaso você perdeu qualquer comentário dessa semana, deixando um card aqui em cima para você assistir a playlist completa. Aí você pode ver os vídeos que você perdeu para você entender melhor o comentário geral dessa semana. Agora, nessa sexta-feira, eu trouxe para vocês uns textos de Ellen White do livro Grande Conflito. E para começar, eu quero ler para você aqui a página 417, que serão todos os textos que nós leremos hoje sobre Ellen White e o Grande Conflito. E aqui ela começa a dizer o seguinte, ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar apenas a justiça e a verdade. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria, adulação e engano. Ele havia procurado falsificar a palavra de Deus e distorcia seu plano de governo perante os anjos, alegando que o Senhor não era justo ao estabelecer leis e regras para os habitantes do céu. Dizia também que, ao exigir submissão e obediência de suas criaturas, Deus estava apenas procurando a própria exaltação. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo e sua lei é perfeita. Satanás tinha dado a impressão de que havia procurado promover o bem no universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser compreendidos por todos. Deveria ser dado um tempo para que seus atos de maldade mostrassem quem ele realmente era. Satanás atribuiu à lei e ao governo de Deus a discórdia que seu próprio procedimento havia provocado no céu. Ele declarou que todo mal era resultante da administração divina. Alegou que seu objetivo era melhorar os estatutos de Jeová. Assim sendo, era necessário que demonstrasse a natureza de suas reivindicações e provasse o efeito de suas propostas de mudança na lei divina. Sua própria obra deveria condená-lo. Satanás afirmou desde o princípio que não estava em rebelião. Todo o universo deveria ver o enganador desmascarado. Mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. Visto que apenas o serviço por amor pode ser aceito por Deus, a submissão de suas criaturas deve se basear na convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou a consequência do pecado, não poderiam ter visto naquele momento a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Se ele tivesse sido imediatamente exterminado, teriam servido a Deus por medo e não por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo e o espírito de rebelião não teria sido totalmente desraigado. Devia ser permitido que o mal amadurecesse para o bem de todo o universo ao longo dos séculos da eternidade. Satanás devia desenvolver de forma mais completa seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino e a justiça e misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, ficariam para sempre livres de qualquer contestação. Perceba que Ellen White aqui, ela começa a apresentar o panorama. Por isso que eu vou dar uma dica para você. Leia o livro Grande Conflito. Nós trabalhamos com ele no Impacto Esperança do ano passado e no Impacto Esperança desse ano. Então, é muito interessante, é muito importante que você leia o livro Grande Conflito. Neste livro, Ellen White dá o panorama geral do Grande Conflito
que nós vamos estudar aí pelas próximas semanas. Mas o que eu quero destacar nesta fala aqui de Ellen White é a acusação de Satanás. Pense comigo, Satanás estava acusando o quê? Satanás estava colocando a culpa do erro em quem? Na criatura ou na lei do Criador? Satanás estava acusando a lei, ele estava falando que a lei de Deus era impossível de ser guardada. Por isso que Satanás queria alterar a lei, para que ela pudesse ser guardada. E ao acusar a lei, acusar os estatutos de Deus, ele automaticamente estava acusando o caráter de Deus, porque a lei de Deus é um reflexo do seu próprio caráter. Então, quando Satanás estava acusando Deus, acusando a lei, ele estava acusando a Deus também, dizendo que Deus era insensível, que Deus era tirano, que Deus queria que os seus seres guardassem uma lei impossível. Então, esse foi o início do grande conflito. Nós veremos, como disse para vocês, semana que vem, como o coração de Satanás foi aos poucos sendo corrompido, como o seu desejo foi surgindo. Mas é importante frisar isso. Satanás estava acusando a lei de Deus. E é por isso que Satanás ainda continua atacando a lei de Deus. Satanás, ele quer que as pessoas sejam enganadas, ele vai deturpando a lei, deturpando a mensagem bíblica. Lembre-se que Satanás usou a própria lei para acusar Jesus no deserto. Ele pegou a própria Bíblia e usou contra Cristo, deturpando a palavra de Deus. Então, é importante nós entendermos duas coisas. Satanás, ele sabe como enganar. Satanás, ele sabe como levar outros à perdição. Afinal de contas, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos no céu. Mas o segundo ponto importante é que se ele pôde enganar seres perfeitos, imagina eu e você que somos pecadores miseráveis, que já temos a tendência pecaminosa. Por isso que nós precisamos seguir o conselho de Tiago. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Nós precisamos andar com Deus e aí sim o diabo fugirá de nós. Não porque somos melhores, mas porque o nosso Deus é um Deus poderoso, porque o Deus criador de todas as coisas é o Deus grande, criador, infinito em poder e misericórdia. E esse Deus já venceu na cruz e por meio dele nós somos mais do que vencedores. Então isso que é o importante. O mérito não está em mim, o mérito não está em você, e sim em Jesus Cristo. Porque ao morrer na cruz, mostrando a consequência do pecado, pagando o preço do pecado, ele pisou na cabeça da serpente. Ele garantiu a vitória contra Satanás. E quando ele voltar mais uma vez, ele exterminará todo o pecado da face da terra. E neste momento, o grande conflito será encerrado. E nós estamos vivendo nesse instante entre a cruz de Cristo e entre a volta de Cristo. Então nós estamos entre a graça totalmente consumada na cruz e a misericórdia e justiça de Cristo Jesus ao vir em poder e grande glória e acabar com o pecado completamente no universo. E nós precisamos continuar caminhando com Cristo Jesus, para que Satanás não nos engane a tal ponto de sairmos de Cristo e irmos para Ele. Então, meu apelo que eu deixo para você nessa sexta-feira é: converse, converta o seu coração, assim como eu preciso converter o meu, e caminhemos sempre lado a lado com Cristo Jesus. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor nos apresenta essa verdade tão clara. A verdade da qual o inimigo conseguiu enganar seres perfeitos. Dessa mesma forma, ele tenta nos enganar todos os dias e muitas vezes consegue mesmo, meu Pai, por causa da nossa tendência, por causa das nossas vontades. Mas estamos compreendendo que Satanás é um inimigo derrotado. Satanás, ele acusa o seu próprio caráter, meu Pai. E desta forma, ele está tentando convencer o universo, mas através do teu sacrifício na cruz, meu Pai, o Senhor mostrou o peso e a consequência do pecado. Trabalhe no nosso coração, nos dê sabedoria para que possamos sempre nos lembrar desse sacrifício e desta forma entregarmos o nosso coração a Ti. Perdoe os nossos pecados também, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos
Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas conhecem a Cristo Jesus e mais pessoas são impactadas aqui pelo canal e da mesma forma você pode auxiliar colocando ali nas suas redes sociais, compartilhando. Então você vai pôr no seu Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha uma sexta-feira abençoada, um santo sábado na presença do Senhor e domingo estou de volta aqui neste canal com a lição 2 que tem como tema a Gênese de Satanás. Um forte abraço a todos e até mais!